essa atividade que você está observando, essa atividade, que é a atividade AV1, né? Se você tem lá no Word, ou se você imprimiu, ou se você tem em algum outro lugar, nós iremos fazer a correção dessa atividade número 1, que foi no dia 15 de outubro de 2020, relacionada à apostila número 3. Então, nós vamos agora corrigir essas atividades. A primeira, módulo número 9, sobre indústria, da página número 2 a 8. E nos diz o seguinte texto, né, que você pode observar. Leia o texto abaixo e responda o que se pede. Investimentos estrangeiro no Brasil caiu 12% em 2018. Isso foi uma reportagem que saiu no dia 15 de julho de 2019, né? E nós temos, em dia 21 de janeiro de 2019, caiu numa das questões do vestibular. Diz assim, o investimento estrangeiro direto, IED. IED significa o seguinte, ele faz parte da atual globalização mundial. Então, por exemplo, todos os países que investem na economia através da Bolsa de Valores, através de importação, de exportação, estão diretamente vinculados ao que nós conhecemos como investimento estrangeiro direto, chamado IED. Né? E nos diz o seguinte, no texto, no Brasil caiu 12% em 2018. Mostraram dados do monitor de tendências de investimentos globais divulgados pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, chamado UNCTAD. Até agora, nós só vimos informações do que o Brasil, em 2018, caiu 12% a sua questão do investimento estrangeiro. Continuando. O fluxo de recursos no Brasil passou de 68 bilhões de dólares em 2017 para 59 bilhões de dólares no ano passado. Né? Então, você pode observar que tínhamos 68 bilhões, né? 68 bilhões menos 59, nós temos a diferença de 9 bilhões na economia. É uma diferença bem grande. Né? Esse montante ficou bem abaixo das expectativas de economistas do mercado, que previu que o país iria atrair o quê? 75 bilhões de dólares. Mas chegou na casa dos 59 bilhões de dólares, conforme se viu no texto. Com a queda, o Brasil passou da 4ª para a 9ª colocação entre os principais destinos de IED, né, de investimento estrangeiro direto, no mundo. Você vê que o Brasil estava no 4º lugar, né? Só abaixo do, por exemplo, nós tínhamos acima os Estados Unidos, a China, a Alemanha, né, a Inglaterra, e o Brasil estava no 4º lugar. Agora nós estamos no 9º lugar. Com relação ao fato apresentado no fragmento acima, no texto que nós lemos, é correto afirmar que. Então, vamos ver quais são as alternativas que poderão ser corretas relacionado a essa questão. Então, diz o seguinte, a queda do IED no Brasil acompanhou a redução do fluxo global de investimento. Quando se fala esse fluxo global do investimento, é as entradas e saídas de produtos no mundo da importação e das exportações. Também é visto na moeda o dólar norte-americano e também é visto na questão da Bolsa de Valores. Ocasionada pela repatriação de ganhos estrangeiros das multinacionais norte-americanas, impactando a economia europeia. Você sabe que algumas empresas multinacionais, como a Coca-Cola, a Ford, a GM, o Google, produtos da Apple, né, são
produtos que impactaram a economia europeia, ou seja, cresceu essa questão. Então, a alternativa A é correta porque se deu a redução do IED, indica a retração do fluxo de investimento global com tendências a partir de 2008. Agora, por que a letra B ela está errada? Porque o recuo deve-se mais à criação de capitais fixos, né? Criação, ali está escrito, deve ser menos, não, deve ser mais a criação, para ficar, aqui você vê ali, ó, o Brasil teve menos, aqui não, aqui nós deveríamos colocar, por exemplo, questão de mais, né, para ficar a alternativa correta. Letra C, porque a aquisição de ativos não cresceu, né? Esses ativos, ó, aquisição de ativos rurais foi fundo de investimento estrangeiro, fenômeno conhecido tal, cresce em ritmo acelerado. Então, essa aquisição ela não teve o crescimento que devia ter ocorrido na questão. Letra D. Porque o IED não tem relação direta com investimentos brasileiros no exterior? Claro que ela tem muito, né? Essa questão, diz assim, ó, porque a redução de ED no país foi o crescimento de investimento brasileiro no exterior, né? Foi, ali nos diz que foi o crescimento de investimentos, teve essa redução, né? Então, nós podemos colocar que esse não tem essa relação. E a letra E, porque a instabilidade política afeta a América do Sul como um todo, e não só o Brasil. Então, em relação à estabilidade política, as empresas multinacionais hoje preferem fazer seus investimentos em outros países da América do Sul, considerados mais seguros como Argentina, Paraguai e Chile? Não, também o Brasil ele entra nessa proporção. Então, a resposta correta dessa questão, ela é a questão do número resposta 1A. A queda do IED no Brasil acompanhou a redução do fluxo global de investimentos ocasionados pela repatriação de ganhos estrangeiros das multinacionais norte-americanas, impactando a economia europeia. Então, 1A. Ok? Vamos para a próxima questão, que é a número 2. Diz assim: a concentração industrial nas regiões Sudeste e Sul é tamanha que se torna necessário enfrentar o mais rápido possível certa reorganização. Quando se fala em certa reorganização na região Sudeste e Sul, é voltado a ter a mão de obra de qualidade, a mão de obra que foi substituída pela automação, informatização, robotização, melhores produtos de qualidade, né, que vai circular tanto nas regiões Sudeste e Sul, como no Brasil todo, e também é investido para o mundo afora. De fato, a hiperconcentração e as desigualdades geradas pelo sistema terminam por resultar em deseconomias de aglomeração, como teve no Sudeste e no Sul. Muita indústria situada numa determinada localidade. E outras regiões do Brasil, nós não tivemos essa grande concentração industrial. Ou seja, em bloqueios. Parece que assiste a um início de mudança, porque os inconvenientes da concentração começam a pensar mais que as vantagens. Entre os inconvenientes da concentração industrial, pode-se citar o quê? Então, lá, a alternativa correta é a letra D, porque o colapso da infraestrutura das grandes metrópoles, como transporte, energia, horizontalização da mancha urbana, etc., eleva o custo da produção da indústria, reduzindo dessa forma a sua competitividade. Então, essa resposta é da questão número 2, letra correta D.
Agora, por que outras letras estão erradas? Então, a letra A, porque o sistema de cooperação não é um problema da concentração industrial, e sim a elevação do fator de custo de produção. Letra B, porque o comprometimento da concorrência se dá pela elevação dos custos e não pela proximidade das empresas. Letra C, porque a hierarquia das empresas não é eliminada. E a letra E, porque se a deseconomia de aglomeração resulta no deslocamento da empresa em nível de espaço e não a alteração do tipo de bens produzidos. Então, a alternativa, que entre as inconveniências da concentração industrial, pode-se citar a letra D, né? O comprometimento da competitividade da produção devido ao elevado dos custos. Isso levou muito, né? Esse custo, tanto interno como externo. E essa grande concentração, né? Ocorrendo a hiperconcentração e a desigualdades geradas pela região sudeste e sul pela grande concentração industrial. Vamos agora para a questão número 3. Estou fazendo a correção das atividades do AV1, que foi colocado no dia 15 de outubro de 2020, como sendo a primeira avaliação do mês. Número 3. A inclusão digital no Brasil ainda é um desafio. 51% da população brasileira não está incluída digitalmente. Eu coloquei essa questão porque é voltado para a questão da economia do Brasil. É preciso incentivar a inclusão digital como oportunidade de crescimento do conhecimento, de criação e exposição de ideias inovadoras, além do incentivo à sustentabilidade, comunicação eficiente entre as pessoas e outras tantas possibilidades. Você pode observar que a inclusão digital, no prezado momento, é um fator que está sendo muito utilizado em todos os aspectos logo após o início da pandemia que começou a ocorrer no Brasil, e já estamos no período de 8 meses. Né? E todo esse período da inclusão digital, por causa dessa pandemia, ela afetou vários programas e muitas pessoas, como a educação, a saúde, o comércio, as indústrias, estão trabalhando de forma direta em home office, que são o quê? Essas questões digitais. A grande dificuldade é compreender que a inclusão digital não é somente aumentar as vendas de computadores. Você sabe que nesse período da pandemia, o Brasil vendeu muito computador, né, notebook, iPads, por exemplo, nesse período da pandemia. Teve uma grande venda. Ou ensinar as pessoas a acessar as redes sociais. Não seria isso, né? Porque acessar a rede social, nós temos, por exemplo, indicações dos próprios programas como entrar no sistema. Mas também adotar uma nova cultura de utilização dos computadores e da internet. Agora, um entrave para a inclusão digital no Brasil é a resposta. Então, vamos para a resposta dessa questão, que é a número 3, letra D, desigualdade socioeconômica. Então, é correto porque a desigualdade socioeconômica não permite o acesso a bens e meios que levam à inclusão digital. Então, o que acontece? Como no Brasil nós temos essa grande desigualdade social e socioeconômica, classe A, B, C, D e E, muitas classes no Brasil, infelizmente, não têm acesso à própria internet, né?
muitas vezes esses planos na internet que são muito caros, né? Que são empresas multinacionais que estão investindo no Brasil e, em vez de eles ter um preço acessível, eles cobram muito caro e, como consequência disso, muitos não têm acesso à via internet, né? Agora, as outras alternativas, as afirmativas seguintes são incorretas porque o baixo poder educacional e cultural, além da pauperização da população, impede a inclusão digital, não sendo a industrialização tardia, a compreensão espacial, a hierarquia urbana ou obsolescência programada, que são os processos responsáveis pela inclusão. Então, o processo da exclusão diretamente da inclusão digital no Brasil é a desigualdade socioeconômica, né? Então, resposta da número 3, letra D, da questão do AV1, que foi aplicada no dia 15 de outubro de 2020. Quem tiver perguntas até o número 3, é só levantar a mãozinha ou fazer a pergunta que nós vamos resolvendo a sua questão, se assim soubermos responder. Continuando, número 4. A partir da década de 1970, surgiu uma nova forma de organização espacial da indústria, tanto em países desenvolvidos quanto em subdesenvolvidos. Quando se falamos em países desenvolvidos, está sendo referido aos países que estão na linha do Equador econômica acima, no hemisfério norte econômico, que tem os países chamados desenvolvidos, ou países ricos. E aqueles países que estão situados abaixo da linha do Equador econômica, nós chamamos países pobres ou subdesenvolvidos. E 2 pontos assim, os tecnopolos, também denominados no Brasil de centros de alta tecnologia. Quando se fala em tecnopolos, eu estou falando, por exemplo, em indústrias de robotização, indústrias sendo operadas pelo mundo da robotização, da informatização, da automação, a telecomunicação investida em primeira linha, né? Todas as atividades, a informática sendo rápida e objetiva, né? Até a questão digital. Então, a respeito da formação, da importância e da localização dos tecnopolos do Brasil, é correto afirmar que, outra vez, estamos indicando a letra D, que nos diz assim: esses concentram as atividades industriais de alta tecnologia, como telecomunicação, que nós temos no Brasil, na região sudeste em grande concentração, aeroespacial também na região sudeste, principalmente em São Paulo, a informática e a biotecnologia em universidades como a Unicamp, Campinas, São Paulo, né, desculpem, e em centros de pesquisa e desenvolvimento. Então, a respeito da formação, da importância da tecnologia no Brasil, quais são os exemplos? O exemplo que eu acabei de colocar: telecomunicação, aeroespacial, informática e biotecnologia são exemplos voltados para essa questão de tecnopolos do Brasil. Agora, então a alternativa está correta porque tecnopolos são centros que agregam universidades, como é o caso do Unicamp, que fica em Campinas, São Paulo. Centro de pesquisas, como, por exemplo, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, por exemplo, ou o Instituto Butantan, em São Paulo. E as indústrias high-tech, como as indústrias high-techs, que são exemplos lá nas cidades de Campinas e São Carlos, que nós temos no estado de São Paulo, no interior. Agora, as alternativas seguintes são incorretas, porque o critério para a instalação de um tecnopolo é a presença de elevada qualificação de mão de obra e produção científica. As alternativas A, B e C, elas estão erradas, porque ali está apresentando grande proporção de mão de obra, mas para que possa funcionar essa tecnologia chamada tecnopolos,
nós temos que ter o quê? Mão de obra de qualidade, e principalmente em produção científica. Então, a alternativa A, B, C está errada, devido porque devemos ter mão de obra com qualidade e científica, né? E a letra D, correta. Estamos fazendo as atividades relacionadas ao número 5 do AV1, que foi aplicado no dia 15 de outubro. Observe o mapa a seguir. Aí você vê o número de empresas, né? Um pontinho pequenininho ali que se pode observar, é 1, né, que você viu lá. Depois, de 100 a 1.000. Aí um pontinho maiorzinho de 1.001 a 7.700. E depois, olha, o maior de 10.000 até 52. Aí você vê lá, por exemplo, o Amazonas, né? Olha o Acre, Roraima, né? Tem como Roraima, não tem nem um pontinho, nem o Amapá. Agora temos pontos bastante no Mato Grosso, né? O Amazonas só tem um pontinho, Rondônia temos vários aqui, Acre tem um pontinho ali. Aqui já vai tendo vários, mas quando chegamos na região Centro-Sul, através da classificação do Pedro Geiser, você vê que temos uma grande concentração de indústrias, né? Chegando o número de empresas até esse círculo maior que você pode observar nessa figura aqui. E aí nos diz o seguinte, a concentração no Centro-Sul, como você pode observar, do fenômeno cartográfico está relacionada ao quê? O que nós temos em grande proporção nessa região? Então, a alternativa correta é a letra B. Por que letra B? É maior centro consumidor e oferta de mão de obra? Sim, a distribuição das empresas no território brasileiro, concentrado no complexo regional do Centro-Sul, abrangendo a região Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, que é através da divisão do Pedro Geiser, né? É explicada pela grande concentração populacional do maior mercado consumidor, maior renda da população e da mão de obra em qualidade, em quantidade e também mão de obra científica, né, produção científica. E as outras alternativas, como proximidade das ilhas carboníferas, essa seria na letra, estaria no estado de Santa Catarina. Produção de energia eólica na região Nordeste, né? Letra D, maior proximidade das centrais sindicais, que é consequente à articulação do aparelhado. Temos a concentração de sindicatos, sim. Presença de malha ferroviária, né? Única região do país que supera a rodoviária? Não, é o contrário. Então, a rodoviária que estipula a ferroviária. Então, a questão número 5, resposta letra B. Quem tiver dúvida, só perguntar. E agora vamos para a próxima, a número 6. Módulo número 9, energia, página 8 a 12. E nos diz assim, recentemente, o governo brasileiro resolveu abolir o horário de verão. Uma medida que tinha por finalidade economizar energia no período do ano em que a maior parte do território nacional recebesse mais luminosidade natural ao longo do dia. Isso, nos governos anteriores, nós tínhamos sempre horário de verão. Já no governo atual, ele falou que não tem esse processo de grande concentração da economia da energia solar. A duração dessa luminosidade varia de acordo com a localidade, também dependendo da sua latitude. Latitude são linhas paralelas ao Equador, e a estação do ano. Então, são esses elementos que foi colocado, né? Essa duração dessa luminosidade, ela vai variar de acordo com a localidade, vai variar de acordo com a latitude e vai variar de acordo com a estação do ano. Portanto, o gráfico abaixo apresenta a duração média de luminosidade natural em 3 localidades. Aí se vê lá, número 1 aqui, que você pode observar, né? 12 horas, e no mês de março, lá que você viu lá,
Os número 2, ele já está aqui entre o 12 e 13, e também termina lá no março. E o número 3 começa lá quase no 13 e também termina no mês de março. Considerando as características geográficas do território brasileiro, é possível concluir que as localidades número 1, número 2 e número 3 pode apresentar, respectivamente, a variação da luminosidade natural das seguintes cidades. Agora, como resolver esse problema? Esse problema ele devia ser resolvido nessa questão aqui que você está vendo. Ó. A duração, ó, essa aqui, que eu estou marcando em amarelo, é a pergunta. Ó. A duração dessa luminosidade varia de acordo com a localidade, certo? Varia do quê? Conforme a sua latitude e varia conforme a estação do ano. Então, aí está a pergunta. E aqui já está a resposta. Então, as localidades como número 1, número 2 e 3 são o quê? Número 1, Porto Alegre. Porto Alegre, por causa da sua localidade. Brasília, por causa da sua latitude. Estação do ano, por causa do Recife. Então, quanto maior a latitude, no caso Porto Alegre, maior a duração do período de luminosidade durante o verão. Quanto menor a latitude, no caso Recife, menor a duração do período com luminosidade no verão. Assim, a aplicação do horário de verão no Brasil ocorria apenas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Então, ou seja, quando tinha no Brasil horário de verão, essas 3 regiões eram as regiões contempladas para o mesmo. E as outras regiões, como o norte do Brasil e nordeste, praticamente não colocavam em evidência o horário de verão. Então, o sul, sudeste e o centro-oeste sempre que estavam nesse processo. E a finalidade do horário de verão era reduzir o consumo de energia nos horários de maior demanda, com o objetivo de prevenir apagões. Então, a resposta da questão do número 6 é a letra A. Porto Alegre, Brasília e Recife. Essas são as questões propostas no AV1 da sua apostila que nós trabalhamos com você. Número 7, a última de hoje. O petróleo continua sendo a fonte de energia mais importante do mundo, com certeza. A posse de reservas, o transporte e a capacidade de refino figuram como elementos de soberania nacional e estratégicos, em um mundo extremamente o quê? Competitivo, por causa do mundo globalizado. Em relação ao petróleo no Brasil, é correto afirmar a letra C. Por quê? A maior produção em terras provém do estado do Rio Grande do Norte e em mar do pré-sal situado entre o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a alternativa correta é a letra C, porque a maior produção de petróleo do país encontra-se no pré-sal, na bacia Potiguar. E as alternativas A, porque as reservas nacionais foram descobertas na década de 1930 e não 1980. Aqui está escrito 1980, né? Tem uma questão aqui errada nesse processo. E a letra B, porque o país tem rede de oleodutos, né? O Brasil tem meios de oleodutos, não meio rodoviário como está aqui colocado. E porque não há refinarias no Brasil, apesar de possuir grandes reservas, principalmente com descoberta, não há refino. Lógico que há refino no Brasil. Nós temos essa formação. Então, número 7, alternativa letra A, foi a partir de 1980? Não, a partir de 1930. A letra B, pelo caso ali, ó, a extração nacional é cada dia maior, mas a inexistência de oleodutos exige que o transporte seja realizado por meio de rodoviário? Não, por meio de oleodutos. E a letra D, não há refino no país. Lógico que temos as refinarias, por exemplo, Paulinha, no interior de São Paulo. Aqui nós temos a Getúlio Vargas,
que nós temos em Araucária, né, que são refinarias do petróleo que vão refinar essas atividades. Quem tiver as atividades, eu estou passando rápido aqui só para a gente observar, as nossas atividades é do dia 15 de outubro de 2020, que é o AV1. Já que o AV2, já eu mandei com todas as respostas comentadas para vocês, para ficar tudo em ordem, tá? Então, já corrigimos a questão número 1, que foi a letra A, né? E já explicamos qual o motivo de cada letra. Falamos o número 2, que é a letra D. O número 3, a letra D. O número 4, a letra D. O número 5, a letra B. A número 6, nós vimos que é a letra A. O número 7, a letra D correta, né? Depois nós vimos também a questão número 8. Agora, a questão número 8 é a questão que nós paramos e vamos, então, começar a trabalhar com essa atividade, tá? Então, questão número 8, vamos trabalhar agora. Então, pegue a sua lista de exercício da última aula que nós começamos e vamos trabalhar com a questão número 8. E diz o seguinte: a figura refere-se a uma alternativa energética cuja exploração tem sido crescente no Brasil nas últimas décadas. Indique a seguir a associação correta entre a fonte de energia representada e a sua característica correspondente. E ao você observar a figura, nós já podemos observar que a letra A é a alternativa correta, até vou marcar agora aqui a resposta, né? Alternativa correta. Estou interpretando também de verdinho ali, né? Então diz o seguinte: a energia eólica é uma fonte de energia renovável com baixo impacto. Trata-se da geração de eletricidade com aproveitamento dos ventos em usinas eólicas com aerogeradores. Como você pode observar, né? Esse aerogeradores é ali a própria hélice. As áreas com maior potencial apresentam maior velocidade e frequência dos ventos. Esse tipo de energia teve crescimento inicial em países desenvolvidos, como é o caso, por exemplo, a Alemanha, do mundo europeu, né? E nos últimos anos apresenta grande expansão em países emergentes, como é o caso do Brasil, que nós temos, né, na região litorânea do Nordeste e na região gaúcha, temos uma grande formação da energia eólica. E também a China se destaca também com essa fonte energética. Então, a questão número 8, letra A, energia eólica, e ela é totalmente renovável. Logicamente que a letra C está errado, porque a energia eólica, ela não é fóssil, né? Ela não é fóssil, ela é uma energia voltada para a questão renovável, ok? E, então, a questão número 8, letra A, verdadeira. Vamos para a próxima, número 9. Observe a imagem das regiões brasileiras com elevado potencial energético. E aí você observa aqui, olha, aqui nós temos o ponto norte, então aqui para cima é tudo norte, né? Temos o estado do Rio Grande do Sul, que tem vários pontinhos, conforme você observa o tamanho dele, tá 256 até 425. Santa Catarina também tem lá o pontinho de 12 a 75. E no outro mapa você pode observar também na região do Nordeste brasileiro. Aqui você observa a região sul, pegando o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e aqui você pega a região Nordeste e um pedacinho da região Sudeste, que é o Espírito Santo. E aí, diz o seguinte: nas regiões assinaladas estão instalados os principais parques geradores de energia o quê? Eólica. Energia eólica.
conforme nós podemos observar, na questão anterior, a número 8, nós falamos, já foi dada a resposta, né? Que nesse mapa que eu estou mostrando para você, na região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e totalmente o litoral do Nordeste e pegando o Espírito Santo, é a região que temos o quê? A maior concentração de energia eólica. Ou seja, a alternativa E está correta, porque corresponde à instalação das usinas eólicas no país. Então, temos várias energias, vários pontos dessa fonte energética, ok? E também nós podemos observar, as alternativas incorretas são a letra A, solar, né? Porque as usinas solares se destacam no sudeste do país e não no sul e nordeste. Letra B, porque a geração de energia nuclear é em Angra dos Reis, né? E não ali, no mapa não apresenta o Rio de Janeiro, né? A letra C, porque não há usinas geotérmicas no Brasil. O Brasil não tem energia geotérmica. E a letra D, porque a usina maremotriz brasileira se localiza no Ceará. É o único estado brasileiro que nós temos a energia chamada maremotriz. Portanto, a alternativa correta da questão que estamos vendo é a letra E, questão número 9, ok? Se tiver alguma pergunta, uma dúvida, é só levantar a mãozinha e perguntar. Vamos agora para a questão número 10 daquela prova do AV1, que foi feito no dia 15 do 10. 15 do 10 nós fizemos uma prova, e essa prova foi a AV1. Agora, a prova do dia 29 do AV2, ela já veio com as respostas. E pasmem, alunos, que tem gente que ainda não fez a AV2 até agora, tem resposta lá. Em novembro de 2007, foi anunciada a existência de extensos campos de petróleo. Isso em que ano? Novembro de 2007. Foi falado isso. A existência o quê? De campos de petróleo na camada pré-sal brasileira, como é o caso de Tupi. Atualmente, estima-se que em toda sua extensão, a camada pré-sal, um total de 100 bilhões de barris de petróleo em reservas, o que coloca o país no grupo dos maiores produtores mundiais, por exemplo, de petróleo em áreas, como o caso o pré-sal. Agora vamos à alternativa. Sobre o pré-sal, assinale a alternativa correta. Então, eu já vou, ali já está dizendo, qual a alternativa correta? Letra B. Por que a letra B? Então, vamos ler a letra B e justificar lá. O petróleo encontrado no pré-sal localiza-se em bacias sedimentares, sendo as três principais a do Espírito Santo, ok, Campos, Rio de Janeiro, ok, e de Santos, São Paulo. Elas são verdadeiras. Agora, a letra A. A produção petrolífera no Brasil é insuficiente para o consumo interno e, mesmo com a descoberta do pré-sal, o país depende da importação de petróleo pesado? Não. O Brasil já tem petróleo já suficiente para ele. Tá? Então, a letra A ela está descartada como a letra errada. Letra C. As formações do pré-sal no Brasil datam do período quaternário da era Mesozoica, mesmo período em que surgem os peixes e a vegetação nos continentes. Então, ali está errada, né? Porque não é essa questão da vegetação nos continentes. Letra D. A extração do petróleo do pré-sal tem se mostrado ineficiente, sendo pequeno o volume extraído em função de limitações técnicas e do elevado custo de exploração. Então, a letra D, a extração do petróleo do sal, pré-sal, tem se mostrado ineficiente? Não, ele tem se mostrado o quê? Eficiente. Então, aqui está errado essa palavrinha aqui, ó. Tem mostrado o quê? Eficiente essa questão. A profundidade em que se encontram as reservas de pré-sal impossibilita o risco de vazamentos, desastres ambientais? Ela vai impossibilitar? Não, ela possibilita também. Então, tem que ter muito cuidado nessa relação, né? E a questão número C, quaternário, né, que nós estamos vendo ali,
O período era Mesozoica e Quaternário, período das grandes oscilações transgressivas, tal, formação. Nesse período do que nós chamamos as funções do pré-sal, no Brasil data do período Quaternário, na era Mesozoica. Então, no Quaternário, nós tivemos o quê? Em vez de ali estar escrito que teve o mesmo período que surgiu peixes e vegetação nos continentes, não. Nesse período foi o quê? Ocorreram mortandade em massas e soterramento de dinossauros, sedimentação eólica e desenvolveu-se em grande escala. Então, para que se tivesse certo essa questão, os peixes, a vegetação dos continentes, elas vão surgir lá no período pré-cambriano, lá que vai dar o surgimento da mesma. Então, a letra número 10, letra B, alternativa correto, o B. Vamos agora para a pergunta número 10, que é número 10, o módulo 10, pergunta número 11. Nas últimas décadas, as instituições financeiras se tornaram extremamente importantes para a economia global. Uma delas é a Organização Mundial do Comércio, o que nós chamamos de OMC, que atua. Então, vamos ver quais são as alternativas, o que ele vai atuar. Então, vou ler ali. Letra A. No gerenciamento do euro e das políticas econômicas da União Europeia, se é Organização Mundial, ela não vai gerenciar essa questão aqui, ó. Então, essa, a número letra A está incorreta. Letra B. Na concessão de financiamento para promover o desenvolvimento econômico, não? Na concessão de financiamento, não. Ela vai observar a questão para que o comércio vá à ponta. Na regulação do comércio para o cumprimento de acordos multilaterais, sim, essa alternativa correta. Por que essa alternativa correta? Porque ela que vai promover os acordos multilaterais. Outra, letra D. Na regulamentação das relações de trabalho do mundo, não. Quem cuida disso aqui na regulamentação dos trabalhos do mundo é a organização chamada OIT, que seria a Organização do Trabalho Internacional, OIT, Organização Internacional do Trabalho. E letra E, na disponibilização de recursos financeiros para equilibrar as balanças comerciais, ela não está voltada para essa disponibilização. Então, a resposta aqui, né, a resposta então correta é a letra C. A OMC, Organização Mundial do Comércio, foi criada em 1995 com o objetivo de estimular o comércio multilateral, ou seja, entre a maioria dos países, através da redução das barreiras comerciais, como as tarifas de importação. A OMC realiza a mediação de conflitos comerciais entre os países quando ocorrem violações da legislação comercial internacional. A rodada de Doha foi uma negociação comercial global nos anos 2000, que pouco avançou devido a divergências entre os países desenvolvidos, União Europeia e os Estados Unidos, e países emergentes e subdesenvolvidos, como é o caso o G20, que o G20 nós estudamos, né, que é o conjunto dos países G7, os países mais ricos do mundo a nível industrial, e os outros países emergentes. Então, número 11, letra C. Vamos agora à questão número 12, que você pode observar lá no mapa. Então, apresenta-se o mapa, e aí tem a região que está pintado mais em escuro, né? O mapa destaca uma Iderlândia. O que significa isso, Iderlândia? Abrange, por exemplo, o centro-oeste, parte de Minas Gerais, né? Parte de Minas Gerais, como nós podemos observar aqui, ó, bem aqui, parte de Minas Gerais, e a maior parte da
região Mapidoba, que é Maranhão, né? Piauí, Tocantins e Bahia. Por isso é escrito Mapidoba. Mapidoba significa o quê? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Caracterizada por produção agropecuária e mineração importantes para o comércio exterior do Brasil. E nela se destaca-se a rede ferroviária Estrada Ferro-Carajás, a ferrovia Transnordestina e a ferrovia Norte-Sul, que são importantes no escoamento da produção. Um dos portos mais importantes para a exportação de commodities, já falamos o que significa commodities, é o comércio, mercadoria de produtos, é o de Itaqui, no Maranhão. Desse porto, segue-se embarcações que fazem a rota Oceano Atlântico, Mar Mediterrâneo na Europa, passando pelo Canal de Suez, no Egito, em direções aos importantes localizados em região como o Oriente Médio. Então, essa questão, alternativa da número 12, que tem a Interlândia, como acabamos de dizer, Interlândia. Então, ela está numa região que tem o estado do Pará, o Mato Grosso do Sul, o estado do Goiás, o estado do Distrito Federal, Minas Gerais, Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão, né? Ela tem o quê? Você pode observar ferrovias importantes que se cruzam nessa região. Então, a alternativa correta da número 12 é a letra A. 12A, ok? Vamos para a próxima questão. Vamos ao número 13. Exportações brasileiras por valor agregado. E aí nos diz o seguinte, questão número 13. Observe a pirâmide, né, as barras. Temos lá produtos básicos. Quando você fala produtos básicos, é agricultura, pecuária, semi-manufaturados são as indústrias e manufaturados os produtos que são já voltados para o próprio comércio. Então, a alternativa correta da número 13 é a letra C. Por que a letra C é a correta? Então, em 2000 e 2017, conforme se pode observar nas barras, quanto à pauta de exportações do Brasil, observa-se um aumento na participação percentual das exportações de produtos básicos, superior a 40% em 2017. Isto é, principalmente commodities, que significa mercadoria. Quais são os commodities do Brasil nessa região? Matérias-primas, mas também alguns produtos semi-industrializados e industrializados de baixo valor agregado com preço cotado da Bolsa de Valores. O país, Brasil, tornou-se um dos maiores exportadores mundiais de soja, açúcar, algodão, suco de laranja, café, celulose, carne bovina, carne de aves, ferro, manganês, cobre e alumínio. Olha só quanto produto chamado commodities ou mercadorias que o Brasil exporta para os outros países. Apesar de importante para o superávit da balança comercial, superávit é o lucro, o problema seria a primarização das exportações do país. Por outro lado, observa-se um declínio nas exportações de produtos manufaturados, industrializados, que decorre das dificuldades de competitividade da indústria brasileira em relação aos concorrentes, principalmente asiáticos, como é o caso a China. Entre os produtos industrializados exportados pelo Brasil aviões, automóveis e aço. E a indústria brasileira também tem dificuldades para competir com os com os produtos importados, configurado um cenário grave de desindustrialização do país. Então, a alternativa correta nessa questão é a letra C,
fortalecimento do setor primário, que citei vários produtos para vocês, no setor de maior valor agregado. Número 14, aí essa alternativa também já comentamos com você, né, que vamos agora relembrar. O Brasil é um país dos maiores exportadores de commodities do mundo, ou seja, de mercadorias. E chamamos de commodities produtos de base, o quê? Primária, principalmente agrícola e de extração mineral. Por quê? As commodities ou mercadorias são produtos básicos semi-manufaturados e alguns manufaturados com baixo valor agregado, cujo valor é cotado no valores da Bolsa de Valores. O Brasil destaca-se na exportação de produtos como soja, ferro, petróleo, celulose de eucalipto, café, suco de laranja, açúcar, algodão, milho, carne bovina, carne de aves e carne suína. Quando você fala em celulose de eucalipto, é o reflorestamento, tá? O país exporta commodities ou mercadoria, principalmente para os mercados asiáticos, tais como a China, na Ásia, Japão, na Ásia e Coreia do Sul, na Ásia. E no mundo europeu, quem faz parte da União Europeia, que são os 28 países, e a própria Rússia. O problema é que o valor das commodities, ou o valor, por exemplo, da questão de mercadorias, oscila bastante no mercado internacional, além de apresentarem valor muito inferior aos produtos manufaturados tecnológicos de alto valor agregado, como eletrônicos, computadores, navios, aviões e máquinas industriais. Então, a alternativa da 14, letra B, que é o produto primário, principalmente agrícola e extração mineral. Vamos à questão número 15. A região abaixo conta com importantes instalações portuárias para atender a dinâmica do comércio internacional brasileiro, destacando-se os portos de... Então, aqui nós temos o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. A legenda apresenta a capital do Paraná, Curitiba, capital Santa Catarina, Florianópolis, e a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Aí temos os maiores portos, que bem nessa região aqui também temos, e nessa localidade. E maiores rios. Né? Agora, diz o seguinte, qual a alternativa correta para a questão número 15? Então, se você observar no mapa, aqui temos Paranaguá, aqui temos Santa Catarina e aqui temos Itoqui. Então, resposta é a letra... Desculpa, a letra B. Letra B. Paranaguá, Itajaí e Rio Grande. No sul do Brasil existem muitos... no Brasil, no sul do Brasil, existem portos muito importantes para exportações brasileiras. O Porto de Paranaguá, no Paraná, destaca-se no escoamento de soja, bebidas e combustíveis. O Porto de Itajaí, Santa Catarina, exporta soja, carnes, como carne de aves e suínos, pescado e produtos têxteis. E o Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, mais próximo aos países do Mercosul, exporta soja, carne bovina, fumo, couro e calçados. Então, a resposta dessa questão é número 15, letra B. Ok? Próxima questão. Vamos ao número 16. As recentes crises entre o Brasil e a Argentina mostram o esgotamento do modelo mercantilista no Mercosul, afirma-se o diretor-geral do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, o IBRE. A imposição argentina de cotas para produtos brasileiros, como os de linha branca é geladeira, fogão, micro-ondas, etc. E a ameaça de adoção de salvaguardas comerciais indicam que o Mercosul foi construído sobre bases equivocadas.
Segundo o diretor, a noção de que é possível exportar sem limites para um determinado parceiro comercial representa uma mentalidade finícia, ou seja, uma visão comercial de curto prazo. Nas últimas décadas, foram adotadas várias medidas que objetivavam por fim as desconfianças mútuas existentes entre o Brasil e a Argentina. Os conflitos no interior do bloco têm se intensificado como na relação analisada, caracterizada pela resposta letra B, a adoção de barreiras por parte da Argentina que intenciona proteger o setor industrial. E, comentando essa questão, nos diz o seguinte: a criação de blocos econômicos, como é o caso o Mercosul na América Latina, a partir da década de 1990, intensificou o comércio entre os países membros. O princípio inicial é que o bloco seja uma zona de livre comércio sem taxas de importação. Com o Tratado de Ouro Preto em 1994, o Mercosul se transformou numa união aduaneira parcial, com tarifas mais altas no comércio com países de fora do bloco. Todavia, o bloco apresenta problemas com divergências comerciais entre os membros, a exemplo das medidas protecionistas, como a imposição de barreiras contra a entrada de produtos industrializados brasileiros pela própria Argentina. Então, nós já corrigimos hoje, até o prezado momento, até o número 16. Nós já trabalhamos com as questões do número 1, né? É só relembrando, as questões de geografia que nós estamos fazendo é relacionado a AV1, né? O AV1 que nós começamos a trabalhar com vocês, que foi lá no dia 15 de outubro. Já a AV2, ela já veio com as respostas. Você já viu que veio com a resposta. Já veio com as sugestões de cada resposta. Por que eu coloquei aquilo lá? Porque não daria tempo para a gente explicar todo aquele conteúdo através dos comentários. Então, eu já coloquei os comentários para vocês, porque vocês estão tendo aula de revisão do Enem. Por isso que eu coloquei o AV2 com resposta, tudo prontinho para vocês. E o AV1, faltou terminar o AV1. Né? O AV1 nós falamos sobre a questão de indústria, que foi a questão número 1, a questão número 2, 3, 4 e 5, foram sobre atividades da indústria, só repetindo, né? O número 1 foi a resposta letra A, né? Quem está com a folha poderá fazer, né? A número 2 foi a letra D de dado, ou comprometimento da competitividade da população devido à elevação dos custos. Aí nós falamos sobre a questão número 3, que já foi comentada, explicada, a resposta letra D. Falamos sobre a questão número 4, que também é a resposta correta, letra D. Todas elas foram comentadas e explicadas para vocês dessa AV1, já que a V2 já está totalmente já respondida. O número 5 foi a resposta letra B, né? Maior centro consumidor e oferta de mão de obra. Então, nós já corrigimos essas questões. Já no módulo número 9, sobre energia, nós tivemos as questões número 6, que o número 6 foi a letra A, Porto Alegre, Brasília e Recife. Também foi questão comentada nas últimas aulas que nós tivemos de geografia. Né? E continuando, o número 7, nós tivemos a resposta letra C, né? E a resposta letra C da número 7, a maior produção em terra provém do estado do Rio Grande do Norte e em mar do pré-sal, situado entre o estado de São Paulo, né? E Rio de Janeiro. Então, resposta letra C que nós colocamos com vocês. Depois nós comentamos a questão número 8,
que foi a resposta letra A, energia eólica, energia renovável. Falamos sobre a questão número 9, que é a letra E, energia eólica. E a 10, falamos sobre a questão resposta letra B, que é o petróleo encontrado no pré-sal, localiza-se em bacias sedimentares, sendo as três principais a do Espírito Santo, né? O de Campos, no Rio de Janeiro, e Santos, em São Paulo, letra B. Também comentamos na aula passada a questão número 11, resposta letra C, que foi na regulação do comércio para o cumprimento de acordos multilaterais. A questão número 12, observando... Oi? A questão número 12, observando aquele mapa, nós colocamos que a área atendida pelo Porto de Itoaqui, cuja localização é estratégica em relação à rota Atlântico-Mediterrâneo, Canal de Suez. Também comentamos, explicamos sobre a questão número 13, resposta letra C, fortalecimento do setor primário e declínio do setor de maior valor agregado. Comentamos sobre a questão número 14, né, o Brasil é um dos maiores exportadores de commodities do mundo, que foi a resposta letra B, primária, principalmente agrícola e de extração mineral. E o número 15, falamos sobre a letra B, a resposta, né, Paranaguá, no Paraná, Itajaí, Santa Catarina, e Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, foram essas respostas até o número 15. Hoje vamos ver com vocês o que está na tela, que é a questão número 16. E diz assim, né, quem tiver com a sua folha, ou com o seu smartphone, ou com o seu tablet, ou computador, nós vamos trabalhar agora com essas respostas. As recentes crises entre o Brasil e a Argentina mostram o esgotamento do modelo mercantilista no Mercosul, afirma o diretor-geral do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, que é chamado de IBRE. A imposição argentina de cotas para produtos brasileiros, como os de linha branca, e a ameaça de adoção de salvaguardas comerciais, indicam que o Mercosul foi construído sobre bases equivocadas. Segundo o diretor, a noção de que é possível exportar sem limites para um determinado parceiro comercial representa uma mentalidade fenícia, ou seja, uma visão comercial de curto prazo, por exemplo. Né? Nas últimas décadas, foram adotadas várias medidas que objetivavam, por fim, as desconfianças mútuas existentes entre o Brasil e a Argentina. E os conflitos no interior do bloco têm se intensificado, como na relação analisada, caracterizada pela letra B. Adoção de barreiras por parte da Argentina que inticiona proteger o setor industrial. A criação de blocos econômicos como o Mercosul, na América Latina, a partir da década de 1990, intensificou o comércio entre os países membros. O princípio inicial é que o bloco seja uma zona de livre comércio sem taxas de importação. Com o Tratado de Ouro Preto, em 1994, o Mercosul se transformou numa união aduaneira parcial, com tarifas mais altas no comércio com países de fora do bloco. Todavia, o bloco apresenta problemas como divergências comerciais entre os membros, a exemplo de medidas protecionistas como a imposição de barreiras contra a entrada de produtos industrializados brasileiros para a Argentina. Então, temos um pequeno conflito nessa questão econômica entre Brasil e Argentina,
E a resposta, então, da questão do letra B é a alternativa correta, conforme nós estamos marcando. Vamos agora para a questão número 17. Né? Diz assim, o Tratado de Assunção, com vistas a criar o Mercado Comum do Sul, ou Mercosul, que é a mesma coisa, pode ser chamado Mercado Comum do Sul ou Mercosul, foi assinado entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, em 26 de março de 1991. Então, através desse tratado de Assunção, que surge, então, o que nós conhecemos o Mercosul, ou Mercado Comum do Sul. Aí, logicamente, tem os seus objetivos. Os objetivos principais do Tratado de Assunção são: primeiro, a integração dos Estados partes por meio da livre circulação de bens. Ou seja, a circulação de produtos é para estar o quê? Circulando entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai no início, que quando foi criado, dia 26 de março de 1991. Segundo objetivo, é a integração dos Estados para livres serviços, fatores produtivos, como fator industrial. Depois, estabelecimento de uma tarifa externa comum, o TEC, ou seja, essa tarifa seria cobrado para todos os países, como Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que foi criado dia 26 de março de 1991. E, logicamente, para os países atuais também. Outro objetivo, a adoção de uma política comercial comum, né? Mesmo produto para ser vendido em todos esses países, a cobrança de impostos reduzidas, né? A transição de melhores produtos, qualidade para esses países no geral. Da coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais. Setoriais seriam o que? Por setores, setor agrícola, setor pecuária, setor terciário, que é atividade primária, o setor secundário, as indústrias, o setor terciário, o comércio no geral. E da harmonização de legislações nas áreas pertinentes, ou seja, ter uma harmonia entre as leis vigentes quando foi criado lá no Tratado de Assunção, dia 26 de março de 1991, o Mercosul. E aí nos diz a pergunta, com relação ao Mercosul, assinale a alternativa incorreta. Então, podemos observar o seguinte, letra A, o Mercosul não possui código aduaneiro comum, apesar de a tarifa externa comum ser um dos seus objetivos iniciais. Então, por que está errado isso aí? Porque o Mercosul é uma união aduaneira parcial, a partir do Tratado de Ouro Preto em 1994. Isto é, a maioria dos países circulam livremente entre os membros plenos, a exemplo do Brasil para a Argentina, Argentina para o Paraguai, Paraguai para o Brasil e Argentina, e Uruguai para o Brasil, Argentina e Paraguai. E no comércio com países de fora do bloco, as tarifas são unificadas conforme o produto. Então, a resposta que está incorreta nessa questão é a letra A. Né? O Mercosul não possui código aduaneiro? Lógico que possui código aduaneiro. Então, essa partinha aqui, que está pintando em vermelho ali, é a questão que está errada nessa questão. A letra B, né? Todos os países da América do Sul participam do Mercosul, seja como Estado parte, seja como Estado associado? Sim. Né? Estado associado, por exemplo, no caso, o Chile, por exemplo. Né? Em 2012, o Mercosul passou pela primeira ampliação, desde sua criação, com o ingresso definitivo da Venezuela como Estado parte? Sim. Né? 13. Guiana e Suriname foram os últimos países a fazer parte do Mercosul. Como Estados associados em 2013, Estados associados eles poderão participar dos eventos do Mercosul, só que eles não podem votar. E o primeiro país que nós podemos colocar
nesse estado associado foi o Chile. Letra E, com mais de 310 milhões de barris em reservas certificados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o Mercosul possui a maior reserva de petróleo do mundo, apresentando-se como um dos principais potenciais energéticos do planeta? Correto, porque nós vamos ter a região da Venezuela, o Lago Paramaribo, e também nós temos a região do pré-sal do Oceano Atlântico para o Brasil, faz com que essa região seja uma grande concentração de petróleo. Então, a número 17, resposta incorreta, é a letra A. Ok? Vamos para a questão número 18. Observe as informações contidas no gráfico a seguir. Brasil, balança comercial 2013. Esse dado foi acessado no dia 10 de setembro de 2015, às 17 horas. Aí colocou lá, exportou 46 bilhões da China, né? Importou 37 bilhões para o Brasil, e o Brasil, ele, total de 83 bilhões. 46, né? 46, desculpa, 46. Então, a China foi de 37 e o Brasil para a China, 46, totalizando 83 bilhões. Agora aqui, o Brasil para o Mercosul foi de 19,2 bilhões. Do Mercosul para o Brasil. E do Brasil para o Mercosul, 24,6 bilhões, totalizando 43,8. Ou seja, o Brasil temos um grande número de importação e exportação para a China e não para o Mercosul. Então, a pergunta diz assim, a China é, na atualidade, o principal parceiro comercial do Brasil. Com certeza, como nós podemos observar nesse gráfico que acabamos de analisar, né? China importando 37 bilhões para o Brasil, Brasil exportando 46 bilhões, total de 83 bilhões. Olha só, 83 bilhões para 43, ou seja, 40 bilhões o Brasil exporta para a China do que para o Mercosul. Porém, ao analisar apenas os valores, pode-se omitir informações importantes sobre produtos exportados e importados pelo Brasil. Nesse contexto, pode-se concluir que... Então, vamos às respostas das alternativas, que são as corretas ou erradas. Então, a letra A pauta de exportações do Brasil para o Mercosul apresenta produtos com maior valor agregado se comparado às exportações para a China. Então, as exportações brasileiras para os países do Mercosul se concentram em produtos industrializados com maior valor agregado. As exportações do Brasil para a China, dentro do BRICS, né, maior parceiro comercial do país, são basicamente de mercadorias, tais como mercadorias minerais e mercadorias agrícolas, né, como é o caso o ferro para a mercadoria mineral e a agricultura, a soja, com menor valor agregado. Então, a resposta da alternativa é número 18, questão letra A, correta. Nesse contexto, pode-se concluir que a pauta de exportação do Brasil para o Mercosul apresenta produtos com maior valor agregado por serem produtos de industrial do que produtos de primários. Vamos à questão número 19, sobre o comércio exterior brasileiro. Pode-se afirmar que... Então, vamos ver as alternativas que poderão ser corretas. No comércio mundial, o Brasil possui hoje a condição de global trader, estando, portanto, comprometido com os princípios dos multilaterismo e do liberalismo do comércio mundial? Certo ou errado? Correto? Essa questão número 1. Número 2. A partir da metade das décadas de 1990, com o aumento da participação de produtos básicos
e semi-manufaturados na pauta de exportações brasileira, a participação do Brasil nos fluxos comerciais globais deu um salto para mais de 3% do total mundial? Então, aqui, essa resposta ela está errada, né? Porque o salto de participação das mercadorias agrícolas nas exportações brasileiras aconteceu principalmente na década de 2000 e não aqui na década de 1990, por exemplo, né? A partir de 2000. E a participação do país foi de 1% e não de 3% essa ideia. Então, essa questão número 2, ela está o quê? Totalmente errada. Tá? Próximo, número 3. Enquanto na pauta de exportações brasileiras para a União Europeia e Ásia, predomina produtos primários e semi-manufaturados. Os países do NAFTA, através do Acordo do Livre Comércio América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, e na América do Sul, absorve principalmente produtos manufaturados do Brasil. Então, a questão da resposta número 3, ela também é correta. Então, eu quero colocar aqui, a número 1 foi correta, e a número 3 também, ela está correta. Número 4. A redução das metas de crescimento da economia chinesa é fato positivo para a economia brasileira, pois tende a abrir um espaço ainda maior para nossas exportações dos produtos básicos. Por que está errada essa aí? A redução do crescimento da economia chinesa afeta o Brasil, pois a China é o maior destino das exportações brasileiras. O desaquecimento chinês reduz as exportações do Brasil devido à desvalorização dos produtos primários. Então, a redução de meta de crescimento da economia chinesa é fato positivo para a economia brasileira? Aqui é uma questão de quando há esse prejuízo econômico, né, nós temos essa grande desvalorização. Então, resposta correta. Número 5 nos diz o seguinte: o Mercosul responde por cerca de 40% das exportações brasileiras, o que revela a forte dependência comercial do país em relação ao bloco e justifica o aumento dos investimentos privados brasileiros no país do Mercosul. Resposta o que é? Mesmo em bloco, o Mercosul não atinge 40%. Então aqui, ó, o Mercosul responde 40% da exportação, ele não alcança os 40% das exportações brasileiras. Da China e dos Estados Unidos apresentam proporções maiores. Então, essa resposta número 5 também está errada, né? Pelo fato de que o Mercosul responde por cerca de 40%? Não, menos de 40%. Com isso, a alternativa correta é a resposta letra A, número 1 e o número 3. Ok? A última questão, 20, nos diz assim: o Mercosul, Mercado Comum do Sul, é um bloco econômico criado pelo Tratado de Assunção em 1991, conforme nós já vimos nos slide, na questão anterior, que foi criado lá no dia 26 de março de 1991, a questão número 17. E ele nos diz o seguinte: tendo como países membros Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E mais recentemente, a inclusão da Venezuela. Ok. Posteriormente, há promessas de adesão de outros países sul-americanos, como, por exemplo, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador e Chile, já que esses países, como Colômbia, Peru, Bolívia, Equador e Chile, são países que estão o quê? Observando, são o quê? Estão na questão de observar se o Mercosul está realmente funcionando ou não, como Estado associado ou Estado observador. Com relação aos objetivos e aos dilemas desse bloco econômico,
assinale a opção correta que nós podemos observar relacionado ao número 20. Então, a resposta que nós podemos observar dessa questão, vamos então para a questão letra A. A redução das assimetrias econômicas entre seus membros possibilitou a unificação dos mercados da década de 1990 e a expansão da economia regional. Esse cenário levou o intercâmbio de trocas intra-regional e a participação da América do Sul na Organização Mundial de Comércio. Então, essa resposta, porque não ocorreu a redução das assimetrias, haja visto a diferença entre o peso econômico brasileiro se comparado ao do Paraguai. Então, essa alternativa aqui está errada, a letra A. Letra B. Os acordos estabelecidos entre os países membros permitem a livre circulação de bens e serviços, além do estabelecimento de uma tarifa externa comum, o TEC, que já vimos lá na questão anterior. No entanto, as liberalizações não foram estendidas às pessoas que são impedidas de circularem e trabalharem em qualquer outro país do Mercosul. Então, letra B, porque em 2002 foi assinado o Tratado de Livre Trânsito e Residência, que permite o trânsito de cidadãos dos membros dos blocos do Brasil, da Argentina, Uruguai e Paraguai. Letra C. Então, a letra A e B, elas estão incorretas. Letra C. O Mercosul vem enfrentando dificuldades nas relações comerciais entre as economias maiores. A Argentina viu diminuir suas exportações porque o Brasil implementou barreiras sobre o setor automobilístico e o de linha branca, como geladeiras, micro-ondas, fogões, etc., provenientes do mercado argentino. Então, resposta letra C, porque a Argentina impôs barreiras para o Brasil no setor automobilístico e linha branca e não o contrário. Então, essa questão, letra C, ela é errada. Letra D. A entrada da Venezuela no Mercosul contribui para a superação das dificuldades de integração regional, já que o país, além de apresentar os maiores índices de crescimento sul-americano, também funciona como porta-voz de interação com outros blocos econômicos, como é o caso do NAFTA, Acordo de Livre Comércio, Estados Unidos, Canadá e México, e o CAN, Comunidade Andina de Nações. Então, porque a Venezuela apresenta um dos maiores índices de inflação em relação à estrutura anti-americana, não é porta-voz do NAFTA. E o Mercosul representou para o Brasil a oportunidade de diversificar seu comércio exterior, adotar estratégias de enfrentamento à ocorrência externa sem ser instrumento de atração de investimentos internacionais e funcionar como contraponto à dependência da região à influência norte-americana. Então, a letra E é a alternativa correta. E com isso nós finalizamos então as nossas alternativas.